liberdade, né? Liberdade de pensamento e também a liberdade de expressão, conforme prevê o decreto, e desta vez no artigo 13, então o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, mais precisamente lá no artigo 13 do Decreto-Lei 678 de 92, traz exatamente esse direito, né? Direito ou seja, um direito que todas as pessoas têm, quanto à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão. Então, isso complementado pelo que prescreve o artigo 13, número 1, é que toda pessoa tem direito, né? Todos nós temos direitos, independentemente de raça, de cor, de qualquer tipo, qualquer outra situação, temos direito à liberdade, né? A liberdade ou as liberdades, né? A liberdade de pensamento e também a liberdade de expressão. Logicamente que esse direito compreende a liberdade de quê? A liberdade de buscar, a liberdade de receber, a liberdade de difundir qualquer tipo de informações, qualquer tipo de ideias, né? De toda a natureza, ou de qualquer natureza. Então, logicamente, sem consideração de fronteiras, sem limites, né? Sem a existência de qualquer limite, então podemos pensar e nos expressarmos, desde que, logicamente, tenhamos aí a consciência do que estivermos fazendo, né? E essa manifestação ela poderá ser verbal ou mesmo escrita, né? Ou mesmo em forma impressa, como é o caso dos jornais aí, né? Ou artística também, é o caso muito comum hoje, a manifestação artística, conforme prevê até a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, como veremos daqui a pouco. Então, essa manifestação ela poderá se dar por escrito, poderá se dar verbalmente, poderá se dar de forma impressa, ou mesmo da forma artística, ou ainda por qualquer outro meio, outro processo, né, o meio ou processo da escolha aí da pessoa, mas é uma liberdade. Então, nós temos a liberdade, de pensamento, a liberdade de expressão. E o artigo 13, número 2, né, traz que o exercício do direito, o direito previsto lá no inciso 1, no número 1, né, do artigo 13 do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que não... O exercício desse direito, o direito de pensamento, o direito de manifestação também desse pensamento, o direito de expressão, etc., não pode estar sujeito a qualquer tipo de censura, né, como prevê lá no artigo 5º, inciso 9, o artigo 5º, inciso 14, o artigo 220, né, parágrafo 2º da Constituição Federal e tantos outros. Então, não pode estar sujeito à censura prévia, principalmente a censura prévia, né, mas sim a responsabilidades ulteriores. Então, no primeiro momento, não poderá haver nenhum tipo de censura. Mas se, uma vez que não cumprido esse direito, não exercido esse direito dentro de um limite estabelecido, aí nós teremos aí as responsabilidades ulteriores a assumirmos, né? Essas responsabilidades ulteriores, logicamente, devem ser expressamente fixadas pela lei, observando-se aí, logicamente, no nosso caso aqui, o que prescreve o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, onde ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E ser, logicamente, demonstrar aí, ocorrer a demonstração da necessidade, né, para que sejam asseguradas aí, com base nessa limitação à responsabilidade anterior, e sim a possibilidade da responsabilidade ulterior, né, o respeito aos direitos, né, ou a reputação das demais pessoas. Então, nós temos que, mesmo nesse direito, no gozo desta liberdade de pensamento e de expressão, temos que respeitar aí os direitos das outras pessoas. Então, voltamos aí, lá o direito romano, quando o Piano nos disse que o nosso direito termina onde começa o direito do outro, né? Também tem lá nesse próprio, no número 2 do artigo 13 do decreto 678 de 92,
o respeito também à proteção da segurança nacional, observação à proteção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde, né, ou da moral pública, ou saúde pública ou moral públicas. Então tem que observar. Então, no gozo desse direito de pensamento e de expressão, deve ser observado aí o limite que estabelece a proteção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde pública, da moral pública, né? E lá no artigo 13, número 3, artigo 13, número 3 do decreto 678 de 92, diz que não se pode, de forma alguma, restringir o direito de expressão por vias ou por meios indiretos, né? Quais são esses meios indiretos? Na verdade, são aqueles abusos de controles oficiais ou mesmo particulares de papel da imprensa, né? De frequências radiotelegráficas ou de equipamentos ou aparelhos, né? Aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar, a trancar, né, a impedir a comunicação. Então, a comunicação tem que prevalecer e, em consequência, a circulação de ideias e de opiniões. Então, tem que ser papel do Estado e da sociedade garantir a circulação das ideias e das opiniões, né? Lá no artigo 13, número 4, diz que a lei, nesse caso a lei, ela pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, né? Como existe aqui no artigo 221 da Constituição Federal, a censura prévia. Então a lei pode submeter. Havendo uma lei, aí vale aquele caso previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Logicamente que essa censura prévia terá que ter um objetivo. Então, o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência, como prevê como obrigação de todo e qualquer cidadão o caput do artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 3º da Lei 8.069 de 90, né, o chamado ECA. Isso, logicamente, sem prejuízo lá no disposto no inciso, no número, né, no número 2, inciso 2, parágrafo 2, tanto faz, né, que quando prevê lá que o exercício da liberdade de pensamento e a liberdade de expressão não pode sofrer censura prévia, a não ser nesses casos em que ocorram a lei e essa lei demonstre, logicamente, a necessidade, o objetivo da sua própria existência. E lá no artigo 13, número 5, do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, diz que a lei, aí quando fala em lei, na verdade está prevendo aí o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e essa lei ela deverá ser no sentido específico, sentido stricto sensu, né, como prevê o artigo 61 da Constituição Federal. A lei deve, logicamente, também proibir toda a propaganda, qualquer tipo de propaganda, né, a favor da guerra. Então, a guerra não pode, não existe a possibilidade de que se faça aí a propaganda de uma guerra, né? A guerra não pode ser feita aí, não pode ser induzido a propaganda das pessoas. Então, vejam que o induzimento das pessoas à aceitação de uma guerra. Então, também não pode levar em consideração também essa lei citada lá no artigo 13, número 5, do decreto 678 de 92, né, que toda apologia ao ódio nacional, então não pode ter nenhuma lei autorizando a apologia ou incentivando ou fomentando a apologia ao ódio nacional, racial principalmente, o ódio racial ou o ódio religioso, né, o ódio religioso é muito discutido aí nos últimos dias, que venha a constituir aí uma incitação ou uma discriminação, ou um ato de hostilidade, também conduzir à prática criminosa, ou mesmo à violência, né? Então, vejo que tem que ter muito cuidado com essa questão da propaganda aí, no uso, no gozo desse direito à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão. Na Constituição Federal Brasileira, nós temos aí, primeiro de tudo, logicamente, para que possamos observar esse limite, temos que ver o que está escrito
o que prevê, o que está preconizado lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que é onde diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, sempre deverá ter uma lei para se fazer ou para não se fazer alguma coisa, ou seja, para usar